STV, a nossa televisão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me começar com um pedido perante a tragédia que neste momento se vive em Moçambique, instando o Governo português para que, junto da União Europeia, junto da CPLP, bilateralmente, junto às Nações Unidas, possa empenhar-se solidariamente perante esta tragédia humana de grandes dimensões que nos mostra o impacto do clima e que a mim talvez me diga um bocadinho mais porque o meu pai é nascido na Beira. Sr. Primeiro-Ministro, vamos então agora a um assunto que nos tem ocupado e continua a ter grande relevância para o CDS incontornável, que é o da saúde. O senhor, na semana passada, o Sr. Primeiro-Ministro fez uma volta por instituições da saúde, eu fiz mais uma de muitas voltas destes 3 anos. E as minhas conclusões voltaram a ser diferentes das conclusões do Governo. Falta de profissionais na saúde, falta de investimento, em alguns casos o pior ano de sempre foi o ano passado, foi-me dito, tempos de espera demasiado longos, dívidas a aumentar. Sr. Primeiro-Ministro, ouvi esta expressão, o SNS está a morrer, e se está a morrer tem um responsável, este Governo e quem o apoia. Mas os hospitais que visitei pertenceram ao clube restrito dos 11 hospitais que, de acordo com o Orçamento de Estado, vão ter autonomia este ano. Como sabe, o CDS apresentou um projeto que está na especialidade de propor autonomia para todos os hospitais e, portanto, achamos bem que possam ter esta autonomia, deveriam até ser mais. Mas a minha perplexidade veio quando concluí que em meados de março ainda não havia autonomia concretizada para estes hospitais, porque ainda estavam em conversas com o Governo. Mas esta semana o Governo veio com novidades de dar alguma autonomia a todos os hospitais EPE, portanto estamos a falar de um universo mais alargado, mas apenas para substituírem faltas definitivas ou de longa duração e apenas para profissionais que não sejam médicos. Melhora alguma coisa? Certamente um bocadinho. Mas as carências são tantas e tão graves que não vai melhorar muito, porque a mera substituição não resolve os problemas. E há uma grande perplexidade quando se percebe que isto não se aplica aos médicos. Sr. Primeiro-Ministro, a minha primeira pergunta é muito simples. Porquê que esta autonomia não se aplica à contratação de médicos? Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Assunção Cristas. Não me surpreende que em qualquer visita a qualquer estabelecimento de saúde que faça, lhe digam que ou falta pessoal, ou falta equipamento, ou que faltam recursos. Porque as necessidades do Serviço Nacional de Saúde são imensas. Para ter bem a noção das necessidades do Serviço Nacional de Saúde, tenha em conta o seguinte: toda essa descrição que lhe foi feita é feita depois de já termos colocado mais 9.000 profissionais no conjunto do Serviço Nacional de Saúde. Só nos 5 hospitais e centros de saúde, 5 unidades que visitou a semana passada, temos um aumento de médicos especialistas de 2.800 para 3.048, de médicos internos de 1.599 para 1.676, de enfermeiros de 7.303 para 8.096, de técnicos de diagnóstico de 1.541 para 1.643 e assim em todas as categorias profissionais. Portanto, imagino que não lhe teriam dito que faltava se não tivéssemos já feito este reforço ao longo destes 3 anos, como temos vindo a fazer. E aquilo que a senhora deputada pode concluir é simplesmente o seguinte: é que o que há que fazer é continuar a fazer o que temos vindo a fazer, reforçar os meios que faltam e não voltar a fazer o que foi feito anteriormente, que foi cortar os meios que eram necessários para responder às necessidades do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, senhora deputada, acho que felizmente estamos todos agora conscientes, inclusive a senhora, de que não é necessário e prioritário prosseguir o reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde. Foi por isso que ao longo desta legislatura já aumentámos em 1.300 milhões de euros a capacidade de investimento no Serviço Nacional de Saúde, na contratação de novos profissionais, de novos equipamentos, realização de novas instalações,
lançamento de novas obras, abertura de 100 novas USFs, 79 centros de saúde, e é assim que nós temos de prosseguir passo a passo e não voltar para trás. Ainda bem, Sra. Deputada, que de um partido que votou contra a criação do Serviço Nacional de Saúde, é hoje também um partido amigo do Serviço Nacional de Saúde. É a maior vitória que o Serviço Nacional de Saúde podia ter, era Vossa Excelência estar também rendida aos méritos do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas. Não, Sr. Primeiro-Ministro. Só queria dar uma palavra relativamente a Moçambique, para dizer que a Comissão Europeia já disponibilizou 3,5 milhões e, para além dos apoios à CPLP e da Comissão Europeia, nós próprios estamos a mobilizar esses recursos. O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas partirá hoje mesmo para Moçambique. Durante a tarde estará reunido com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Administração Interna, para ver como articulamos as nossas capacidades entre Proteção Civil e Forças Armadas para poder dar todo o apoio ao nosso povo irmão de Moçambique, neste momento de grande dor e onde temos de expressar toda a solidariedade, independentemente das organizações internacionais, toda a nossa solidariedade bilateral com o país irmão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra, continua no uso da palavra, a Sra. Deputada Assunção Cristas, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, fico lisonjeada em ver que dá tanta atenção às voltas que o CDS faz, mas lamento dizer que, de facto, nós não nos revemos nesses seus números que não refletem a realidade. E se fosse visitar ponto por ponto e perguntar a cada hospital ponto por ponto, veria que se em alguns sítios podem ter mais contratações, elas não são suficientes sequer para acautelar as necessidades criadas pelas medidas deste Governo, como os investimentos em vários hospitais, e foi-me dito, 2018 foi o pior ano de sempre. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, lamento, mas esse retrato não corresponde à realidade e eu posso lhe explicar ponto por ponto onde é que estão os seus erros. Mas deixe-me voltar à pergunta que lhe fiz. Porquê é que os médicos não foram incluídos neste despacho de autonomia? Primeiro-Ministro, para responder, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Os médicos estão excluídos porque têm um regime próprio de contratação. Porque há 2 concursos anuais para a contratação de médicos e que, portanto, tem um mecanismo próprio que não tem que ser abrangido por essa contratação corrente feita pelos hospitais, e esses sim é que estavam sujeitos à autorização pontual e foi essa que foi necessário eliminar. Quanto ao mais, Sra. Deputada, desculpe lá, a realidade que eu lhe descrevi é a realidade que existe. Hoje temos mais de 9.000 profissionais. O que a Sra. Deputada está a dizer não desdiz o que eu disse. O que a Sra. Deputada diz é o seguinte: sim, tem mais de 9.000, mas não chegam. E eu estou de acordo consigo. São mais de 9.000, mas não chegam. E é por isso que temos que continuar a contratar. E aquilo que eu lhe digo é assim: em cada um desses hospitais onde foi, há mais médicos especialistas, há mais médicos, há mais enfermeiros, há mais técnicos de diagnóstico do que havia em 2015. A Sra. Deputada diz, mas a mim dizem-me que ainda falta. A mim também me dizem que ainda falta. E eu sei que ainda falta. E lá iremos chegar. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. É que só chegaremos lá prosseguindo a trajetória que nós temos tido e não, desculpe lá, regressando ao tempo em que, em vez de contratar mais, se contratava menos, em que, em vez de crescer, se cortava, em menos de aumentar, se diminuía. O caminho é para termos um Serviço Nacional de Saúde mais forte. É isso que estamos a fazer e é isso que sabemos que temos de continuar a fazer e que ou somos nós a fazer ou seguramente, desculpará, não foi quem cortou mais de 1.000 milhões de euros no orçamento do Serviço Nacional de Saúde, que vai fazer mais do que quem já repôs 1.300 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. No uso da palavra, continua a Sra. Deputada Assunção Cristas, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, sobre tudo aquilo que disse e voltou a repetir, eu tenho que lembrar que nós hoje, porventura, com mais profissionais estamos pior, porque ainda assim eles não são os suficientes e os necessários para cobrir as medidas do seu Governo, nomeadamente a passagem para as 35 horas, que não foi devidamente acautelada. E que foi irresponsavelmente tomada. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor prometeu neste Orçamento de Estado autonomia para 11 hospitais. Quando é que ela vai ser concretizada, esta autonomia para os 11 hospitais? Sr. Primeiro-Ministro, por favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. A Sra. Deputada Assunção Cristas finalmente disse, a Sra. Deputada era contra mesmo as 35 horas, mas era isso que eu gostava que fosse dizer, por exemplo, aos enfermeiros que se manifestam, é que é contra
lhes ter reposto as 35 horas e que até é contra a extensão das 35 horas aos enfermeiros que foram contratados em contrato individual de trabalho, que sempre tinham trabalhado desde o princípio 40 horas e a quem, por uma questão de igualdade, também alargámos as 35 horas. A senhora deputada tem que assumir isso e dizer aos enfermeiros, em vez de andar a apoiar as greves dos enfermeiros, é dizer-lhes a verdade. Consigo, eles continuam a trabalhar 40 horas semanais. Agora, o que eu lhe digo é o seguinte, nós podemos ter vários critérios de medir o que é que está melhor e o que é que está pior. Eu creio que há um fundamental que é o da ótica do utente. E hoje o Serviço Nacional de Saúde presta mais consultas ou menos consultas. Realiza mais cirurgias ou menos cirurgias. Senhora Deputada, mais consultas nos centros de saúde, mais consultas nos hospitais, mais cirurgias realizadas. Senhora Deputada, desculpará, mas está melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. No uso da palavra está a Senhora Deputada Assunção Cristas, por favor. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Eu digo a verdade. O Sr. Primeiro-Ministro é que não lhes disse a verdade, quando aparentou que tudo estaria bem e depois, na prática, não foi capaz de legitimar as expectativas criadas. Sr. Primeiro-Ministro, eu nas conversas que tenho com os enfermeiros digo exatamente isso, que connosco certamente que as coisas teriam sido feitas de maneira diferente e muito mais gradualmente, porque não faríamos certamente aquilo que o senhor fez, que foi uma medida que veio penalizar não só os utentes, porque não, eles hoje têm mais tempo de espera pelas consultas, mais tempo de espera por cirurgias e são, sim, penalizados por greves que põem em causa cirurgias e que põem em causa consultas. Sr. Primeiro-Ministro, connosco pode ter a certeza que a verdade existiria do primeiro ao último minuto. Consigo. Isso, infelizmente, não acontece. Deixe-me perguntar, tenho várias outras perguntas sobre saúde, desde logo, quando é que e quantos centros de responsabilidade integrados é que pediram uma autorização para serem abertos e para quando é que isso vai acontecer? Olhando para as unidades de saúde familiar, quantas do tipo B é que já pediram para ser abertas e quantas é que estão autorizadas? Só para ir a mais alguns tópicos, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como tenho pouco tempo, tenho que o ir gerindo, porque a Sra. Deputada tem ainda mais perguntas. Para lhe dizer o seguinte, todas as Bs estavam em condições de ser AS, foram reclassificadas e a meta que estabelecemos para esta legislatura, das 100 novas USFs, é a meta que nós iremos cumprir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Palavra para a Sra. Deputada Assunção Cristas, por favor. Muito obrigada. Há um ano que 20 pedidos para unidades de saúde familiar de tipo B estão à espera da autorização pelo seu Governo. Como também estão muitos centros de responsabilidade integrados à espera da autorização, porque simplesmente os senhores não têm recursos e não têm vontade política de avançar. Sr. Primeiro-Ministro, mudando de tema, em 2018, 13 países cresceram mais do que Portugal, apenas 5 cresceram menos. O senhor vai ou não utilizar as ferramentas ao seu dispor, nomeadamente vai ou não concretizar a promessa de neutralidade fiscal no ISP? Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder, faz favor. Sim, Sra. Deputada, tem razão num ponto. Nós não fazemos aquilo que os recursos não nos permitem fazer, porque não temos o arte mágico a transformar a ausência de recursos em recursos. A não ser que a Sra. Deputada, naturalmente, promova o nosso endividamento. Quanto à matéria de neutralidade, a nossa aposta é mesmo da neutralidade carbónica. Muito obrigado. Senhora Deputada Assunção Cristas, tem a palavra. Não tem recursos, não assuma compromissos, Sr. Primeiro-Ministro. Em relação à neutralidade fiscal, a mesma coisa, não tem recursos, não assuma compromissos. De resto, o senhor inventou uma explicação para aquilo que queria, que era arrecadar mais recursos fiscais num verdadeiro saco fiscal às pessoas. Depois veio a explicação. Eu sei muito bem o que foi dito nesta casa. Depois inventou que era a neutralidade. Mas eu não o vejo preocupado com a neutralidade quando olha, por exemplo, para o quadro de Portugal em matéria de renováveis e hoje estamos muito pior do que estávamos anteriormente. Para isso não vale a pena ter um Ministério da Transição Energética. Sr. Primeiro-Ministro, outra ferramenta são os fundos comunitários. Vai finalmente pô-los a funcionar como deve ser ou não? Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Deputada, somos o primeiro país europeu em pagamentos que já recebemos da União Europeia na execução de fundos comunitários e, Sra. Deputada, não basta ir às manifestações para ir ser amiga do clima. Muito obrigado. Senhora Deputada Assunção Cristas, por favor.
obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Pois não, mas sabe que o seu Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência de Recursos, o tal Programa Amigo do Clima, tem uma execução de apenas 20%. Sr. Primeiro-Ministro, quando olhamos, por exemplo, para aquilo que o CDS apresentou neste Parlamento, foi um fundo para a emergência das alterações climáticas e que foi chumbado. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor olha para o clima, mas esquece de olhar para o país e a zona do globo mais exposta às alterações climáticas. Isto sugere não apenas mitigação, mas adaptação das alterações climáticas. E sobre isso o Governo diz zero. Pergunto-lhe qual é o plano neste momento em marcha para uma seca que existe. Qual é o plano? O que é que está a pensar fazer aos agricultores que neste momento já não podem instalar determinadas culturas? Qual é o seu planeamento? Ele não existe, não o tem e, portanto, a sua visão é muitíssimo redutora. Sr. Primeiro-Ministro, uma última questão. Vou concluir, Sr. Presidente. O seu Secretário de Estado de Internacionalização disse há poucos dias a um jornal, a propósito do IRC, podia baixar. Não é podia, devia baixar. A minha pergunta é, Sr. Primeiro-Ministro, se vai incluir a baixa do IRC no Plano de Estabilidade e no Programa Nacional de Reformas que irá apresentar brevemente nesta Câmara. Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Pois é, Sra. Deputada, nós recebemos um programa de desenvolvimento rural que não tinha verbas para o regadio. Tivemos que negociar ao Banco Europeu de Investimento um programa de alargamento de 90 mil hectares para o regadio. Nós recebemos uma floresta do eucalipto liberalizado e tivemos que fazer a reforma da floresta para repor na ordem a eucaliptalização da floresta. E, Sra. Deputada, quando fala em recursos para o Serviço Nacional de Saúde e diz que faria diferente, sim, faria diferente, porque a senhora deputada ainda hoje estaria a repor o vencimento que tinha sido cortado aos funcionários públicos, porque ainda hoje estaria a repor as pensões que tinha sido cortado aos pensionistas, porque ainda hoje estaria a cortar a sobretaxa que nós já cortamos para quem pagava o IRS, porque hoje ainda não haveria 35 horas na administração pública e não havia seguramento para os enfermeiros. E para concluir, e sobretudo, Sra. Deputada, não haveria mais 1.300 milhões de euros que há hoje no Serviço Nacional de Saúde e continuaria a cortar no SNS para promover a saúde privada, como defende na sua proposta de lei de bases da saúde. Muito obrigado.